Todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por tudo. Eu quero aproveitar essa oportunidade que me é concedida e quero ler o texto da Bíblia que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 18, versículo 1, seguindo-se a leitura. Hoje é um culto denominado culto de oração. É isso, pastor? Então a gente vai ler alguma coisa ligado à oração, né? Vamos ler algo que seja ligado à oração para fazermos aqui uma rápida reflexão. O texto diz: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, eu li esse texto e a gente vê a aflição de uma mulher que Jesus contou nessa parábola. Agora eu gosto porque Jesus, nessa parábola, ele fala sobre o dever que nós temos que ter como servos de Deus, como cristãos, como aqueles que são denominados discípulos de Cristo, cópia de Cristo, são os cristãos. Então Jesus, ele usa uma ilustração que ele chama de parábola, que era um método usado pelos rabinos para ensinar os seus discípulos de uma maneira que ele viesse a absorver mais facilmente. Então ele criou essa história, claro, é uma parábola. Ele fez essa ilustração para passar para os seus discípulos uma responsabilidade, para fazer com que os seus discípulos entendessem que eles têm um dever. E entenda bem, dever é algo que não pode ser deixado de lado. Dever é algo que nós temos que fazer obrigatoriamente. Por quê? Porque no mundo secular, na vida secular, nós temos diversos deveres, mas eu vou levar agora para a escola, onde nós estudamos secularmente falando. Se nós não fizermos o dever de casa, o que é que vai acontecer com a gente no final do ano? Vamos ser reprovados. Então, dá para a gente entender que se a gente não cumprir com esse dever que Jesus está nos mandando fazer, nós também seremos reprovados. Por quê? Porque a oração, ela é uma questão de necessidade. Ela não é, ela deve ser uma questão de necessidade para a nossa vida. Porque a oração, ela é um elo de ligação entre o homem e Deus. Deus tem N maneiras de falar com cada um de nós. Agora nós só temos uma maneira de falar com Ele, através da oração. E a oração é a comunicação do homem com Deus. A oração é a respiração da alma. Quem não ora, sua alma
sufocada, ela está morrendo. Então, é através da oração que nós mantemos a ligação com Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Tessalonicenses 5 e 17 que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, ele está dizendo: não se desligue de Deus em momento algum. Esteja sempre ligado com Ele em tudo que você fizer. Aí ele diz: orai sem cessar. Aí ele diz: olha, orando a Deus. Se estiver assistindo algo, assista algo que tenha Deus, né? Se estiver conversando, converse algo que Deus esteja presente. Se estiver no local, esteja no local que Deus esteja presente. Se estiver comprando, vendendo, tudo Deus tem que estar presente na sua vida, na nossa vida. Então, ele passa essa parábola para que eles entendam. E aí ele coloca a aflição de uma mulher que estava aflita, querendo vitória contra o seu adversário. E aí a gente vê no pequeno espaço, em um momento, a gente vê quem aqui nessa mulher. A gente vê a igreja do Senhor. A gente vê nós, né, colocados nessa parábola. E a gente se vê realmente pedindo ajuda, não ao juiz iníquo, não ao homem, mas ao nosso juiz supremo, que é Deus. E a gente vê que ela vai aflita, pedindo, e o juiz da terra não lhe atende quando ela queria. Faz jogo com ela, impede ela de receber a sua bênção, e manda ela voltar e voltar e voltar, mas ela foi perseverante. E essa viúva, essa mulher, nos dá um exemplo de perseverança que nós temos que ter, porque é o que falta na vida dos cristãos hoje em dia, é perseverar. Muitos começam a fazer algo, mas desistem no meio do caminho. Começar é fácil, difícil é chegar no final. Mas se nós tomarmos como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou bem claro que Ele é autor e consumador da nossa fé, a gente vai entender que se Ele é autor, Ele começou a escrever a história, e se Ele é consumador, Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Então, na nossa vida, irmão, Deus está fazendo uma obra. Ele já começou a fazer uma obra na nossa vida. A gente não está vendo como é que Ele está trabalhando, mas Ele está trabalhando na nossa vida. Aí eu me lembro de uma mulher que ela disse assim: Deus, eu estou passando por uma situação difícil, uma prova terrível, e só vejo dizer que Deus está trabalhando, e Deus não fala comigo. Aí eu disse: a senhora quer que Deus pare de trabalhar para falar com a senhora? Aí vai atrasar mais a situação. Quem está trabalhando, quem está fazendo a grande obra, não pode parar. Eu me lembro que Neemias disse assim: Neemias foi convidado para sair da obra e atender o chamado. Ele disse: olha, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. A gente não pode parar. A gente não pode desistir, porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus que Deus, Ele não tem prazer. Ele diz: olha, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Deus não se alegra. Deus não gosta de covarde. Deus não gosta de frouxo. Deus não gosta de quem vai e torna atrás. Deus gosta daquele que sofre as consequências como um bom soldado, ainda que morra. Mas Ele diz: eu vou chegar até o final. Imagina Jó como exemplo. Vamos ter como exemplo Jó. Chegou um momento que Jó disse assim: olha, trema eu perante uma grande multidão, o desprezo da família me apavore, mas eu me calo e não saio da porta. Ele não voltava atrás, ele permanecia no lugar. Aí mais adiante ele diz assim: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então a gente vê a perseverança desses homens, dessas pessoas da igreja, e muitas vezes nós que estamos vendo a perseverança desse povo aqui na Bíblia, estamos aprendendo todo dia. Muitas vezes nós parece que a gente nunca ouviu e queremos tornar atrás, mas se nós tornarmos atrás,
para ela: olha, tu tem que honrar o teu povo, porque tu não sabe se para isto fosse colocado aí, ou melhor dizendo, ele diz assim: olha, se tu não fizeres o que Deus quer para salvar o teu povo, aí o texto diz que Deus levantará outra pessoa no teu lugar. Todavia, tu e a tua casa perecerá. Está precisando que Deus faça alguma coisa? Quem não quer fazer, quem está perdendo. Faça, trabalhe, vá avante, vá adiante. Não baixe a cabeça. Quem anda de cabeça baixa é povo. Você é ovelha, você é rei, você é príncipe também. Você é filho de rei, é príncipe. Então levante a cabeça, porque você tem uma coroa. Você tem uma coroa, tá? Então levante a cabeça. E ela vai perseverando, buscando o Senhor. E ela diz: qual é o pedido dessa mulher? Faça-me justiça contra o meu adversário. Eita Jesus! E quem é o meu adversário? Não é o teu irmão de mão, não é o teu vizinho, não é alguém que te agrediu verbalmente ou até quem sabe fisicamente, não é alguém que está tentando de alguma maneira deformar você, destruir a tua imagem publicamente. Ele não é o teu inimigo, ela não é a tua inimiga. O nosso inimigo, que esta mulher no caso aqui está pedindo para que o juiz lhe dê vitória contra o seu adversário, ele vai ver agora. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, o texto sagrado diz exatamente assim: sede sóbrio. Ser sóbrio é o quê? É estar atento, não estar embriagado com as coisas desse mundo, não se embriagar com qualquer coisa que venham lhe dizer, porque tem gente que se deixa levar por qualquer coisa. Olha, falar isso e isso de ti. Aí a pessoa: é mesmo, já está se embriagando. Deixa eu falar, meu irmão. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não vem. Ela não vem. Se você não fez o ato, se você não cometeu o erro, a maldição ela vem e não fica. Alguém pode tentar te deformar, porque deformar quer dizer tirar a boa fama. Mas se você continua fazendo a vontade do Senhor, ela não vai prevalecer, não vai continuar, porque o que prevalece é o testemunho que você dá para a glória de Deus. Então, sede sóbrio, não se embriague não, né? O crente que ele não é sóbrio, qualquer coisa tira ele da vontade de Deus, tira ele do caminho. Você está entendendo? Você já viu a pessoa que está embriagada? Ela não tem firmeza. É a pessoa que por qualquer coisa deixa o que estava fazendo para Cristo. Qualquer coisa. Aí é porque não estava servindo a Cristo. Nosso alvo é quem? Nosso alvo é quem? Jesus. Nada pode nos mover, nada pode nos desviar. 1000 cairão do teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido se tu perseverar. Você sobe, vigiai. Jesus disse lá em 26:41 de Mateus: vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está me dizendo o quê? Olha, teu espírito está sempre pronto para me adorar, ele é forte, ele está sempre pronto para me buscar, para se dedicar a mim, mas a tua carne vai querer o contrário do teu espírito. Vigia e ora, para que tu não entre em tentação. Tu está entendendo? Você dissolve, vigiai. Aí ele diz: porque o diabo, o vosso adversário, você vê que a Bíblia não chama nosso adversário de uma pessoa humana. Nosso adversário está dizendo vosso adversário, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como o quê? Como que, igreja? Esse texto é muito importante. Ele para pensar direitinho, ele está bramando como leão. Bramido é a linguagem do leão. Tá? A gente sabe que existe um leão verdadeiro. Quem é ele? O leão da tribo de Judá. Ele é o leão verdadeiro. É ele que está aqui nesta noite. É ele que está falando em nome de Jesus, tá bom? É ele que está falando. Agora vê bem, existe o falso leão. Aí ó, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como? O que quer dizer como, irmão? Quer dizer que ele parece com Deus. Ele parece. Então esse parecer, esse como, você tem que vigiar. Porque é alguém que até parece ser crente.
bramar como leão, ou seja, falar coisas como leão, ou seja, coisas que parece que vêm de Deus para te desviar da vontade de Deus. É um perigo. Cuidado. Bramando como leão, ou seja, falando em nome de Deus para te desviar. Irmão, se alguém tenta te desviar da obra que tu estás fazendo para Deus, essa pessoa não é de Deus. Não é de Deus. Tu está entendendo? Nós temos que permanecer na posição que Deus nos colocou e julgar o espírito da palavra que estamos ouvindo. Deus manda. Julgue. Toda palavra que sai você deve julgar para saber se o espírito é de Deus, ou se é do homem, ou se é do diabo, ou se é a carne. Tem que vigiar. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos guia para o caminho de Deus. A Bíblia diz que ele glorificará e vos ensinará tudo. Está entendendo? Ele sobe vigiar porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós. Está em volta. Está em volta. Bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Glorifica a Deus porque ele está pedindo permissão para tocar. Ele não pode tocar em nós assim diretamente. Porque procurando a quem possa tragar. Ele não pode tocar em nós. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não. Está entendendo? Aleluia. Aí o texto diz: ao qual resistir firme na fé, né? Então a nossa fé, usando a palavra de Deus, você vai vencer toda e qualquer investida do diabo contra a sua vida. Levante a cabeça, marche, faça a obra de um evangelista, como disse Paulo a Timóteo. Ame seus irmãos do lado, perdoe seus irmãos, tá? Não leve em conta. Fale do amor de Deus, pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e deixa que Deus se responsabilize por tudo e qualquer coisa que se levante contra você. Certo? Então, vamos perseverar. Assim começa a viúva. Aí o Senhor diz: ei, se esse homem que era mau deu vitória a ela, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu, o que não fará por vós? Depressa eu me digo que vos, abençoará tremendamente. Está entendendo? Então, no final ele diz: por acaso quando eu vier à terra, eu vou achar fé? A fé está morrendo. Mas ainda existe um pouco de pessoas que têm fé. São essas que estão aqui nesta noite. Tá? Nós estamos aqui. Então, que firme na fé, que sustenta. Tá? Porque Jesus está voltando e ele veio buscar um povo que é perseverante